Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o professor Ney Araújo e a partir deste momento, principalmente para aqueles alunos matriculados na terceira série do ensino médio, inicia-se essa videoaula do seu componente curricular Sociologia. Nesta videoaula, nós iremos tratar a respeito da reforma agrária. Vou expor melhor o tema para vocês. O problema da reforma agrária é o tema da nossa videoaula. Um tema recorrente, um tema atual no que diz respeito ao atual contexto, digamos assim, da sociedade brasileira. Vamos visualizar em tela, vou apresentar um conceito para vocês, vamos inicialmente compreender o que é essa reforma agrária. É o termo utilizado para designar a redistribuição fundiária agrária ou de terras em um estado. Quando há a concentração de terras nas mãos de uma pessoa ou poucas pessoas, temos a formação dos latifúndios, grandes proprietários de terra que, por sua extensão, não são devidamente e completamente exploradas. Vamos retornar aqui? Então, vamos prestar bem atenção. Geralmente, quando em sociologia nós estudamos determinadas situações, vou ponderar dessa maneira, nós sempre estamos focados no espaço urbano. Tratamos muito da desigualdade social, mas tomando como referência justamente as problemáticas que nós vivenciamos nas nossas cidades, por exemplo, né? As diferentes formas da desigualdade social. A pobreza, ela é entendida tomando muito como referência o espaço urbano. Eu faço essa observação inicial porque muitas das vezes nós relegamos algumas temáticas e, na maioria das vezes, não compreendemos as peculiaridades ou, por que não dizer, as problemáticas que existem em relação à população rural. Tudo bem, nós sabemos que a economia capitalista, ela é essencialmente uma economia urbana, uma economia baseada, digamos assim, na produtividade ou, por que não colocar, na produção de mercadorias. É claro que existe também outros serviços que acabam contribuindo, que acabam colaborando com o funcionamento dessa nossa atual estrutura social. Obviamente, o modo de produção capitalista, ele não é um modo de produção que, na sua essência, ele é operacionalizado na área rural. Mas não podemos esquecer que há uma população que também sofre com determinadas problemáticas, que também é vítima da pobreza, que também vive as suas condições de desigualdade e que habita justamente na área rural ou no campo, se vocês preferem compreender através do uso dessa expressão. A reforma agrária, ela acaba chamando a atenção para uma diferenciação, para uma desigualdade social que existe e que está baseada justamente na posse da terra. A terra, até hoje, ainda é um meio produtivo de suma relevância. Todos os nossos alimentos que são necessários para o nosso consumo e que estão dispostos, por exemplo, nas prateleiras das mercearias, dos pequenos comércios e também dos grandes supermercados, advém justamente da onde? Justamente da atividade que é a agricultura. O que é a agricultura sem a terra? Como que você planta? Como que você cuida de uma determinada colheita? Como que você colhe aquilo que foi produzido se você não plantou, se você não teve a terra, que é o principal meio de produção, levando em consideração esse exemplo que eu estou citando a todos vocês? Então, o que é que ocorre? Há a propriedade da terra. Muitas terras, elas são produtivas, porque elas são utilizadas para o desenvolvimento de grandes agriculturas, da mesma forma que nós também temos a figura do pequeno produtor, aquele que tem um lote de terra, uma extensão de terra reduzida, mas que ali ele também produz, que ali ele também cria animais.
mas existem os grandes latifúndios. A que corresponde esses grandes latifúndios? São as grandes extensões de terras e que a terra apenas está ali. Eu não tenho nenhuma atividade econômica, eu não tenho nenhuma produtividade, ou por que não dizer, esta terra ela não está sendo utilizada. É o que se chama de terras devolutas, ou por que não dizer, de terras improdutivas. Então, quando se fala na reforma agrária, nós estamos tratando justamente disso, de uma redistribuição de terras. Seria realmente pegar aquela terra improdutiva e distribuí-la, concedê-la, dar para aquelas famílias, para aquelas pessoas que estão completamente desprovidas e para que ali elas possam trabalhar, produzir, para que elas possam subsistir as condições de existência delas. Ou, por que não dizer, para que elas possam simplesmente sobreviver naqueles contextos no qual elas se encontram. Então, quando se pensa na política da reforma agrária no Brasil, reforço, não é desapropriar quem tem uma terra que produz, mas é desapropriar uma terra que nada produz. Agora nós vamos visualizar algumas vantagens, ou por que não dizer, prós e contras, vantagens e desvantagens a respeito da reforma agrária. Acompanhem com bastante atenção a leitura. A princípio, a reforma agrária é uma ação necessária. Em um país de práticas de concentração fundiária, quando a reforma é bem planejada, estruturada e executada, os benefícios podem ser notados pela população. Em um sistema capitalista liberal ou em um sistema socialista de governo e economia, há o entendimento de que a desigualdade social não permite o bom desenvolvimento econômico da população. Além disso, há o entendimento de que a terra tem um valor social, que deve ser respeitado para que haja democracia e de que todos possam usufruir dos bens propiciados por ela. Não obstante, uma reforma agrária mal estruturada pode resultar na perpetuação e até no acirramento da desigualdade social, quando cria mecanismos que não permitem a aquisição de pequenas propriedades por parte dos pequenos produtores agrícolas. Enfim, temos duas vertentes. Uma que preconiza a necessidade do planejamento. Vamos promover a reforma agrária? Vamos, mas tudo precisa ser organizado, tudo precisa ser muito bem definido. As famílias, elas também não podem entrar num ciclo vicioso de estarem somente exigindo, digamos assim, desapropriação de terras. Uma vez que a terra ela é desapropriada e que ela é concedida por uma família, a família ali tem que se instalar, tem que produzir, ali tem que residir, enfim, tem que fazer jus à finalidade e até mesmo à luta de alguns movimentos sociais em torno desse tipo de questão. E essa propriedade, ela também pode ter os efeitos negativos. Aliás, se a reforma agrária ela é feita de uma maneira irresponsável, de uma forma corrupta, nós já sabemos e nós já conhecemos quais os efeitos da corrupção no nosso país. Então, obviamente, isso vai acarretar em alguns malefícios, e essa não é a ideologia principal. A política da reforma agrária é uma política muito bem intencionada e precisamos evitar todo e qualquer vício que possa vir prejudicar justamente essa finalidade. Agora nós vamos para o nosso exercitando. Visualize em tela uma questão bem simples, enunciado e 4 possibilidades de resposta. Acompanhem com bastante atenção a leitura. Sobre o conceito de reforma agrária, é correto afirmar que, letra A, a reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades produtivas de um determinado país ou região. B,
A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas para os camponeses que não possuem terras. Letra C. É uma política de incentivo à produção agrária vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. D. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais improdutivas que só atende quem tem condições para produzir na terra. Tá bem simples a resposta. Vamos visualizar? Bem dentro dos apontamentos que eu disse, que eu expliquei a todos vocês. Letra B. A reforma agrária é o processo de redistribuição das propriedades rurais e percebam a palavra improdutivas para camponeses que não possuem terras, quer queira, quer não, acaba sendo também uma medida de inclusão. Eu estou incluindo essas pessoas no que diz respeito ao trabalho. E a partir do momento em que essas pessoas elas são incluídas justamente naquele território, que é o território do campo, que é o território rural, essas pessoas elas não migram para a cidade. Porque nós sabemos que quando elas migram para a cidade, buscando oportunidades de trabalho, muitas das vezes o resultado negativo desse processo migratório é o fortalecimento de problemas sociais que já estão presentes justamente no espaço urbano. Então é necessário também oportunizar para a população residente no campo condições de trabalho. E a reforma agrária, ou seja, essa redistribuição de terra, é uma dessas possibilidades. O problema da reforma agrária foi o tema da nossa videoaula. Um forte abraço a todos e acesse a plataforma eduque.ac.